Muito bem. No Oriente Médio, as conversas entre o Irã e os Estados Unidos estariam suspensas. Uma medida que vem do lado iraniano depois que Israel ampliou uma ofensiva no sul do Líbano. Olha como as coisas mudam. Na sexta-feira, a informação era de que um acordo iminente de paz estava dependendo apenas da aprovação de Donald Trump. O Estreito de Hormuz se abriria, a economia mundial voltaria a algum grau de normalidade e o preço do combustível ia cair. Isso era o que se esperava. Agora, a incerteza, pelo contrário, permanece. Trump anunciou uma trégua para voltar à mesa de negociação e a gente vai entender do que se trata tudo isso. Vamos aos fatos então das últimas horas e o que você precisa saber de início. No começo da tarde, o regime iraniano anunciou a suspensão de conversas com a Casa Branca. Suspensão de conversas. O motivo era em apoio ao grupo terrorista libanês Hezbollah, conforme o conflito entre Israel e esse grupo terrorista se aprofundava no Líbano. Detalhes em instantes. A divulgação de que as conversas estavam suspensas foi feita pela Tasnim, uma agência de notícias iraniana, mas não qualquer uma, essa ligada à Guarda Revolucionária Iraniana. A Guarda Revolucionária é a linha dura do regime. Segundo o regime, então, não haveria retomada de negociações enquanto Israel mantivesse operações contra o Hezbollah e o Hamas. E minutos depois, o presidente americano reagiu. Aqui a gente tem a publicação de Trump. Aspas. Tive uma conversa muito produtiva com o premier Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu de Israel, e não haverá envio de tropas para Beirute. Quaisquer tropas que estivessem a caminho foram negadas, mandadas de volta. Da mesma forma, por meio de representantes de alto nível, tive uma boa conversa com o Hezbollah, e eles concordaram que todos os disparos vão cessar, que Israel não vai atacá-los e eles não vão atacar Israel. Depois disso, Trump também completou dizendo que as conversas progrediam rapidamente. Agora, não se sabe se são as conversas de paz com Israel ou conversas para fazer... Israel não. Conversas de paz com o Irã ou se são as conversas para fazer progredir essa trégua. Não ficou claro na fala dele. Enquanto tudo isso acontecia, o comandante da Força Terrestre da Guarda Revolucionária do Irã disse no entremeio que o contingente estava de prontidão, falou em tom ameaçador. Bem, isso é o que foi dito agora. O que desencadeou essa reação do Irã? O que aconteceu no Líbano? A decisão do Irã acontece na esteira dos últimos ataques israelenses e de uma declaração do premier Benjamin Netanyahu. O que acontece é que ao longo do final de semana, uma nova ofensiva se intensificou contra o grupo terrorista Hezbollah. Explicando, essa guerra sim é entre Irã, Israel e Estados Unidos, agora parada conforme se busca algum tipo de acordo. Mas na madrugada do dia 28 de fevereiro para o dia 1º de março, um grupo terrorista no sul do Líbano atacou Israel. Não é o país Líbano. Um grupo terrorista que ocupa largas partes do território no sul do Líbano. Com uma operação terrorista que vai desde a América Latina, atentado na Argentina na década de 90, até o sudeste da Ásia. Relatos até de participação no crime no Brasil e atentados planejados nos Estados Unidos. Uma organização abrangente, mas para os nossos propósitos agora, que ocupa essas partes do território do Líbano. E dessas partes dispara contra Israel. Não é o país, é um grupo terrorista ali dentro. Israel aprofundou uma ofensiva. Já tinha posições ali no sul, precisamente para combater o Hezbollah. Agora anunciou no final de semana a captura do castelo de, a pronúncia é em francês, então vocês me perdoem, Beaufort, no sul do Líbano. Foi um avanço mais profundo, visto no território libanês desde a retirada das tropas em uma outra ocasião, lá atrás em 2000, subindo para além do rio Litani, de todas as fronteiras tradicionais, para dar um golpe decisivo contra o Hezbollah, que também tem disparado contra o norte de Israel. Foram dias de combates e bombardeios na região, algumas madrugadas com mais de 100 bombas então lançadas contra posições do Hezbollah. As áreas atingidas são consideradas estratégicas, usadas pelo grupo terrorista para atacar Israel. E na política israelense a coisa esquenta por aí. Mesmo no parlamento, muita pressão. Tem que se resolver a questão do Hezbollah com os ataques ao norte. O castelo tomado, esse, o de Beaufort, pela primeira vez desde 2000, é uma fortaleza com cerca de 900 anos de história, numa posição crítica, com vista para grande parte da região da fronteira entre o Líbano e Israel, e foi dada por Tel Aviv como uma posição precisamente necessária para a segurança. Até as forças de defesa também divulgaram armas que foram encontradas num vilarejo próximo. As fotos aí você acompanha então divulgadas pelas IDF. Uma combinação, poderio aéreo e invasão no solo. Conforme a coisa progredia, hoje pela manhã chegou a um ponto de ebulição. Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, o primeiro-ministro do país, falava de ampliar ataques a Beirute e a periferia de Beirute, capital do Líbano, onde há muitos redutos do Hezbollah que são ditos mesmo a cabeça da serpente, o local por onde se comanda a organização terrorista.
Aí foi quando o Irã deu esse recado. A gente tem aqui a fala de Netanyahu hoje mais cedo falando sobre isso. Vamos lá. יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. É fácil entender o quão complicado é o cenário. Os Estados Unidos buscam a reabertura do Estreito de Hormuz, mas tem um fator de complicação aí. O Irã fala que Israel e o Hezbollah também têm que se resolver, porque também são parte da guerra. Então é necessário encontrar acordo em duas frentes. A questão do Irã, do seu programa nuclear, do que fazer com os escombros nucleares produzidos no país, com o urânio enriquecido, questão de pedágio no Estreito de Hormuz, é possível ou não é possível, já há uma série de complexidades ali. Agora, o Irã fala que o Líbano tem que estar envolvido nisso aí e o Hezbollah também, ou nada feito. A complexidade do acordo é maior e maior cada vez que a gente cobre isso. E muita gente até analisa que seria uma situação na qual o regime iraniano busca acrescentar camadas de complexidade para ganhar tempo. Nas avaliações mais pessimistas, uma volta ao conflito seria inevitável. Nas mais otimistas, a economia fica tão apertada, com o Irã tendo seus portos bloqueados, e para o resto do mundo também. Trump com o combustível subindo nos Estados Unidos e uma mudança do parlamento vindo em novembro tem os seus próprios problemas políticos com isso. Se por um lado se fala que o Irã quer comprar tempo e o conflito é inevitável, por outro lado tem essa análise de que esse custo econômico para os dois lados é tão grande que forçaria uma paz a ser alcançada. Mas a situação no Líbano, é complexa. Vou tomar um momento para expandir sobre isso. Mesmo nas últimas 48 horas, havia debate sobre o que poderia ocorrer e sobre as conversas de paz naquela outra frente do conflito. Aqui a gente tem a reportagem da Axios, um portal americano que tem noticiado com afinco sobre isso e por vezes chegou a trazer bastidores que se confirmaram. Segundo a reportagem deles, o secretário de Estado americano Marco Rubio conversou nas últimas 48 horas com tanto Netanyahu quanto com o presidente do Líbano, o Joseph Aoun. A proposta da Casa Branca era que o Hezbollah suspenderia todos os ataques contra Israel e Israel deixaria de atacar vilarejos ligados aos terroristas em Beirute. A reportagem fala que o presidente libanês tentou avançar, mas o entrave seria o parlamento, onde a gente tem aí gente ligada ao Hezbollah, incluindo o presidente do parlamento, Nabi Berri. Falei que era complexo. O Hezbollah ocupa território e está na estrutura do Estado. Uma guerra civil é evitada pelo governo libanês, que consegue pagar menos para os seus soldados que o Hezbollah paga para os seus terroristas. Esse é um dos cenários aí. Enquanto isso, quero acrescentar mais parte do panorama do que houve no final de semana. Além dessa frente complexa que se desdobrou de forma efusiva hoje, no final de semana houve ataques entre os Estados Unidos e o Irã. Aqui a gente tem as publicações do Comando Central. Os Estados Unidos lançaram ataques que disseram ser em legítima defesa, respondendo a ameaças de drones e minas marítimas. Depois, disse que interceptou mísseis do Irã lançados contra uma base americana no Kuwait, e seria a segunda vez em menos de uma semana. Isso de ontem para hoje, com a coisa se desdobrando aparentemente de forma frenética no Oriente Médio. Que situação. Hoje cedo tem mais uma questão a ser trazida aí. Indo do que acontece no campo de batalha, lá no solo, no Oriente Médio, eu quero levar isso para os parlamentos, tanto dos Estados Unidos quanto em Jerusalém. Afinal de contas, se é uma coisa que tem um quê de combate e paz, economia e a geopolítica do assunto, isso tem implicações também políticas para os envolvidos. Para Trump, e eu falava disso agora há pouco, vai ter uma troca no parlamento em novembro, as eleições de meio mandato. E enquanto Trump sim segue até 2028, nos Estados Unidos o Congresso muda a cada 2 anos. Deputado fica 2 anos no cargo, senador fica 6. Em novembro vão ter as midterms, e Trump precisa de uma vitória no Irã. Não só pela questão da retórica, mas também porque se fala do preço do combustível subindo ali. A economia é um fator determinante para qualquer eleição. É o beabá da análise política. E aí, dentro da base de Trump, parece existir um problema. Ted Cruz, um senador republicano veterano, muito notório no partido, entre outros, aliados próximos tradicionais do presidente americano, tem falado que um acordo que emule o que foram acordos anteriores com o Irã, sem resolver o problema da usina nuclear, do enriquecimento de urânio,
da indústria que pode levar uma bomba atômica no cerne não interessariam aos Estados Unidos. A pressão fica grande, e Trump falou disso mais cedo. Aqui a gente tem ele até falando que as negociações eram para ser defendidas, criticou adversários políticos que cobravam uma posição mais dura, tanto republicanos quanto democratas. Uma situação que a gente também monitora, como Trump vai lidar com isso eleitoralmente. Para Netanyahu também tem essa conversa. Por vezes se fala que a postura dele foi criticada quanto a Gaza, ao Hamas e mesmo quanto ao Hezbollah. Mas a postura da oposição israelense com os últimos pronunciamentos do opositor Naftali Bennett tem sido num outro sentido, falando que não dá para afrouxar no Líbano, tem que resolver a questão do Hezbollah o quanto antes. Afinal de contas, os disparos contra o norte de Israel continuariam enquanto não fosse solucionado. A gente sabe que a política se tornou um componente central de guerras modernas. A Guerra do Vietnã, muitos analisam, foi decidida não nos campos de batalha, mas dentro do Capitólio americano, e agora é outro componente nesse conflito.